Fala, Roger, como é que você tá, beleza? Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem. Tudo ótimo. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte aí, estamos começando mais um podcast, né? A gente não vai perder tempo. Durante a semana toda a gente compilou as principais perguntas que vocês enviaram pra gente, certo? Por DM ou comentando, né, na próprio vídeo do YouTube, nos cortes, nos reels. Eu recebi muita mensagem da galera, do pessoal que já me segue no Instagram. Aham. E aí eu também mandei já pra você, já separei as perguntas principais. Pra gente tá aí esclarecendo a dúvida da galera e trazendo cada vez mais a minha experiência, o meu conhecimento aí pra agregar na vida de todos. Então tá preparado, Roger? Hoje é pancadaria, metralhadora de pergunta. É do jeito que eu gosto, bora. Bom, então vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Primeira pergunta do dia, né, do nosso podcast, quem mandou foi o Rafael Monteiro de Campinas, São Paulo. Roger, treinar todo dia é burrice ou não? Sim e não. Por quê? Porque é o seguinte, eu costumo falar que o melhor treino é aquele que você consegue fazer. Ou seja, nem todas as pessoas têm uma capacidade mental, um emocional para estar treinando todo dia. E, na verdade, também não é necessário. Um bom treino pode ser efetuado aí de 2 a 3 vezes por semana. Se você seguir uma base na alimentação, dá para você se manter em forma, dá para você ganhar massa muscular ou perder gordura treinando 2, 3 vezes por semana. Mas tem pessoas que precisam treinar todo dia. Se ela não treina todo dia, ela perde o foco. Então, assim, vai de cada um. É óbvio que uma vez por semana faz parte do treino também o descanso. É absolutamente necessário que a pessoa tire um dia de descanso. Mas eu conheço pessoas que, se tirar esse dia de descanso, às vezes me desmotiva. Precisa treinar todo dia. Então, assim, às vezes nem sempre o melhor é o melhor. Então, Cada um. Eu não indico, entendeu? Pra mim, uma pessoa que treine de 3 a 4 vezes por semana, que faça realmente um treino efetivo, ela já tá de bom tamanho, já é o suficiente pra você realmente ter, seja o seu objetivo de ganho de massa muscular ou perda de gordura. Enfim, vai muito do individual. Por isso que eu costumo conversar muito com a pessoa antes, pra poder realmente elaborar um treino que seja... que ela dê constância ao longo da vida. Porque o treino não é pra hoje, o treino é pra vida. Ok. Bom, pessoal, próxima pergunta. Essa aqui é da Larissa Costa, de Salvador, Bahia. Roger, comer arroz e frango todo dia é necessário ou é coisa de fanático? A primeira pergunta tá um pouco ligado a essa. Porque existe os dois tipos de indivíduo, vamos colocar assim. Tem a pessoa que treina e porque ela treina, ela se obriga a fazer uma dieta super restrita e só assim ela consegue focar no treino e dar continuidade no treino e na dieta. E tem a pessoa que que é totalmente desnecessário. Você tá seguindo um padrão bodybuilder. Eu acho que uma dieta, ela tá bem além de batata e frango ou de arroz e frango, no caso. Você tem um leque de alimentos que eles são essenciais na vida de qualquer ser humano. E para você ter alta performance ou um resultado ok, muitas vezes você não precisa estar bitolado em relação a esse tipo de alimentação. Eu acho que, na minha opinião, isso é até burrice. Se você não é atleta, não tem propósito nenhum você estar nessa disciplina militar, vamos colocar assim. Perfeito. Bom, a próxima pergunta que eu vou fazer aqui é do Bruno Silva. Ele é de Porto Alegre, tá? Ele é um cara novo, tem aí por volta de seus 17 anos. E ele pergunta o seguinte: natural até onde? Quando vale a pena considerar harmonizar? Ou seja, ele tem 17... Hormonizar. Ele tem 17 anos. Explica pra gente aí. Então, primeira coisa, são dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que realmente entra na academia com um objetivo de um dia virar um grande atleta, e tem pessoas que querem qualidade de vida. Tem pessoas que querem ser só aquela pessoa que faz uma maromba, quer ter um shape bacana pra se sentir bem, pra autoestima. Então, assim, qual é o objetivo disso? Se for objetivo de competição,
Com 17 anos eu acho um pouco cedo, né? Só que assim, tem uma variável nisso. Porque existem estudos que comprovam que quando você começa a hormonizar mais cedo, você tende a ter uma resposta melhor do que o cara que hormoniza mais tarde. Isso poucas pessoas sabem. Por isso que você vê atletas, às vezes, de outros países que já tem uma cultura diferente, a galera já começa a hormonizar lá atrás. Mas tudo é como se fosse um carro de Fórmula 1. Se você acelerar muito no início, a sua carreira vai ser mais curta. E é isso que está acontecendo hoje, de você ver pessoas que têm menos de 30 anos já se aposentando no fisiculturismo. E aquela pessoa também que como eu disse, que quer só qualidade de vida, quer só ter um shape para melhorar a autoestima. E eu acho que 17 anos ainda é muito cedo. Eu acho que dá para desenvolver muito o natural, entender a estratégia de alimentação, você começar a aprender realmente a treinar para um futuro, caso você não tenha uma resposta genética, porque também vai muito do individual, tem muita gente que não tem genética. E daí sim, depois de você ter feito várias variáveis em relação a treino, a performance, a alimentação, aí caso você ainda não esteja satisfeito, aí sim você pode procurar um médico e começar a recorrer aos hormônios, enfim, né? Bom, perfeito. Eu tenho mais uma pergunta aqui que todo mundo quer saber e tem muita lenda no mercado, né? A Juliana Nogueira, ela tá perguntando o seguinte, é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela tem 22 anos, ela pergunta, o shape é 70% dieta ou isso é balela? Eu acho que vai muito da genética da pessoa. Porque tem pessoas que não precisam nem fazer dieta para ter um puta físico. Eu já conheci ao longo do tempo pessoas que não fazem dieta nenhuma, mas têm um treino eficiente e têm um baita físico. Tem pessoas que precisam fazer um treino super absurdamente eficiente, uma dieta absurdamente eficiente para ter um resultado ok. Então eu acho que assim, é difícil falar dieta. Eu acho que um não caminha sem o outro. Eu não vejo 70%. Porque também se a pessoa tiver um treino que não seja efetivo e ter uma dieta perfeita, você não vai chegar em resultado nenhum. É muito legal falar sobre treino, porque assim, tem muitas pessoas que frequentam a academia. Mas dessas pessoas que frequentam a academia, quem realmente faz um treino efetivo? O que é um treino efetivo? Então a gente já entra num outro assunto que é muito importante. Porque às vezes a pessoa está frequentando a academia, ela está com um plano de treinamento, ela está executando os exercícios, mas ela não tem um treino efetivo, porque ela não tem nem noção, não tem referência do que é um treino efetivo. Por isso que muitas pessoas não têm resultado. Porque se você realmente não estiver se esforçando, não estiver se empenhando, não tiver com um treino que realmente vai te dar uma resposta para que você, quando você for se alimentar, você tenha esse aproveitamento, as pessoas estão perdidas nisso. Então é um assunto bem interessante de falar aqui também. Eu acho que essa pergunta aqui é dúvida de todo mundo, né? Inclusive eu, né? Que tô acima do peso, tô parado, agora tô voltando, né? Graças que você tá me incentivando. E o Diego Ramos, de Fortaleza, Ceará, ele já tem um perfil um pouco mais novo, por volta de 40 anos, ele fala, você precisa sofrer para ter resultado ou dá para você treinar de boa conciliando o trabalho, vida, família? Essa é uma dúvida que todo mundo tem aí. E o que você acha, Roger? Qual é a sua opinião? Não, essa é a maior dúvida da galera, né? Conciliar. Mas dá. Dá porque eu acabei de falar, inclusive, com a sua esposa agora, que caso ela faça um treino de meia hora, se realmente ela tiver com alguém por trás, porque na verdade, assim, as pessoas às vezes precisam de alguém, pelo menos no início, para dar uma referência. Porque muitas vezes o professor de sala, ele vai passar o treino para a pessoa, vai dar a sequência, vai ensinar como faz exercício e vai embora. Mas não vai dar uma referência do que é a carga, do que é esforço, do que realmente, aonde ela precisa chegar para ter um treinamento efetivo e ter uma resposta bacana. Então, assim, é um passo a passo, é uma estratégia que ela precisa de alguém profissional com um acompanhamento mais próximo. É difícil falar porque cada um tem uma limitação. Então, assim, esse é um trabalho que é o primeiro, você realmente ter um treino efetivo.
E desde que você tenha o treino efetivo, é óbvio que você vai ter resultado com uma alimentação ok, você não precisa se matar de comer, você não precisa se matar de fazer cardio, você não precisa exatamente viver uma Exagerar vida de um na carga. bodybuilder para você ter uma resultado. resposta, um resultado, um shape bacana. Dá muito bem para você ter uma vida social, você trabalhar e você ter um baita shape, entendeu? Porque a diferença é, quando você for se alimentar, o que você vai comer? Qual vai ser as suas escolhas quando você estiver no mundo de entretenimento ou de trabalho? Uhum. Mas 3 vezes por semana, como eu disse, um treino efetivo e uma alimentação adequada, você pode ter um shape muito acima da média, mas muito mesmo. Perfeito. Eu tenho uma nova pergunta aqui, né? Vamos falar sobre maromba raiz ou maromba Nutella, a maromba que a gente vê nas redes sociais. Quem tem mais resultado de verdade? Essa pergunta é da Amanda Oliveira, de Curitiba, Paraná. Galera, eu vivi as duas épocas, né? Uhum. Então pra mim é fácil falar isso, porque eu vivi o bodybuilder raiz, eu tô vivendo o famoso clima no Nutella, né? Uhum. Os Enzos de academia. por aí. Uhum. Eu acho que tudo começa pelo respeito. Então, no passado, você via nas academias, você tinha um instrutor, o cara ia, ele abordava, ele instruía e você obedecia. Corrigia, né? E corrigia. Hoje, com a internet, eu acho que com a falta de educação que tá vindo essa nova geração, eu acho que ninguém respeita ninguém, então os professores não corrigem os alunos, e aí você acaba fazendo uma cadeia involutiva, vamos colocar assim. Porque se você realmente respeita alguém, você tem aquele cara da academia, aquele instrutor como seu guru, e você seguir os passos dele, por ele ter mais experiência, com certeza você vai ter mais resultado. E era o que acontecia no passado. Então você tinha um professor de academia, que realmente ele era formado ou não era formado, era às vezes um ex-atleta, alguma coisa, que realmente ele te dava metodologia e você seguia a risca. Você também não tinha tanto acesso à informação. Então, aquele cara para você, ele era um guru sagrado. E dali você obedecia e você tinha os resultados. Agora, hoje não. O cara tem 1000 gurus na internet, todo mundo entende de treino, os próprios professores não abordam, porque quando abordam, às vezes não tem uma resposta, um feedback desse Enzo, vamos colocar assim. O cara não dá a mínima. Então, cada um faz o que quer e a diferença do shape é absurda. Você pega a galera que treinava no passado, é totalmente diferente do físico. Em geral, as pessoas do passado tinham um físico mais avançado do que essa molecada de hoje, mesmo com toda essa informação. Eu vivi isso e eu posso falar. Legal. Próxima pergunta. Felipe Cardoso, de Goiânia. Ele pergunta o seguinte: é possível ser saudável mesmo usando anabolizantes? Isso é uma pergunta polêmica, hein? Vê lá o que você vai falar. Não, que dá. Obviamente dá, porque hoje a gente tem vários médicos especialistas e antes de começar qualquer protocolo, eles vão te passar uma bateria de exames e vai ver realmente se você tá apto a começar a fazer isso. Hoje você tem nutricionista, você tem preparador, você tem tudo. Então, desde que a pessoa tenha todo esse portfólio de profissionais por trás, dá para você hormonizar com toda a segurança, com toda buscando saúde. Porque assim, quando você inicia o processo, a primeira coisa é você procurar um médico. Dentro de que o médico vai te passar toda a bateria de exames, você também tem que estar alinhado com o treinador que vai te passar o treino, que vai te passar a alimentação. Então, assim, é um conjunto de todo o trabalho. Se você seguir as orientações de todos esses profissionais e ao longo do tempo você continuar com esses exames periódicos, cara, não tem problema nenhum. Eu mesmo, a vida inteira de atleta, desde o início até hoje, eu sempre fiz exame periódico. Eu sempre fui acompanhado por médico e, graças a Deus, tô com a saúde em dia e assim, e se Deus quiser, vou viver muitos anos ainda ensinando as pessoas e trazendo conhecimento do que eu vivi, que foi por mais que eu vivi o bodybuilder na íntegra,
Tipo, eu vivi na Fórmula 1. Uhum. Dentro da Fórmula 1, eu sempre priorizei um custo-benefício da saúde e performance. Nunca foi de bobeira. Entendi. Bom, excelente a resposta. Espero que atenda aí, né, o Felipe. Bom, a próxima pergunta é da Camila Martins, Ribeirão Preto. Ela quer saber o seguinte: qual o limite entre um estilo de vida saudável e um vício por estética? O que você acha? Um estilo de vida saudável Saudável, um vício em estética. Aquela pessoa que não sai da academia, quer ir de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, na verdade... Então, na verdade, a gente está falando de pessoas que acabam sendo afetadas pelo excesso, né? E Sim. isso também pode ser muito grave, porque, primeira coisa, você vai ser atleta? Você vai? Se a pessoa for ser atleta e viver isso, aliás, eu acho que o atleta hoje de bodybuilder, quanto mais metódico, quanto mais focado, quanto mais ele realmente viver a essência na íntegra, maior vai ser o resultado dele. Por isso que muitas pessoas falam do Kaique, o Kaique pra lá, o Kaique pra cá. Por que do Kaique? Focado. Porque o Kaique, ele é extremamente focado. Você vê que às vezes ele pesa até a quantidade de água que ele tá bebendo, assim. É uma coisa, assim, absurda. Mas isso é o bodybuilder. Você precisa realmente viver isso daí, profissional. Agora, se não é o caso da pessoa, se você quer ter um shape legal praia, e você tá desse jeito, na verdade, você tá perdendo de viver. Não tem sentido nenhum você deixar de ir, às vezes, um almoço na sua mãe porque você quer fazer dieta, você deixar de viajar porque seus amigos não vão acompanhar aquela rotina de treino. Eu acho assim, pessoas comuns pode treinar, pode ter uma vida saudável, mas ela pode curtir, ela pode tirar férias, descansar, não precisa treinar o ano inteiro. Aquela paranoia, não precisa treinar todo dia, não é academia no não hotel, é nada não vou. disso. Vida saudável não tem nada a ver com bodybuilding. Então você tem que saber aonde você tá e aonde você quer chegar. Perfeito. Entendeu? Bom, essa pergunta aqui é mais uma pergunta. As mulheres estão trabalhando pesado, mandando um monte de pergunta pra gente. A Tainá Souza, de Manaus, ela quer saber uma coisa mais técnica, né? Relacionado ao ciclo menstrual, realmente afeta o ganho das mulheres ou isso daí é lenda? Como é que funciona isso aí? Na verdade, afeta e afeta muito. Porque a mulher, nesse processo que ela vive com o ciclo menstrual, muitas mulheres, elas acabam desalinhando todo o eixo hormonal. E se o eixo hormonal, inclusive eu falei isso acho que ontem, se a mulher tiver com o eixo hormonal desregulado, ela não tem ganho de massa muscular, ela não tem perda de gordura, ela tem uma retenção do caramba, ela vai fazer uma dieta severa, vai dar um déficit calórico, vai treinar, vai fazer cardio, as coisas não vão acontecer. Ou seja, é muito importante a mulher que realmente quer... que ela quer ter um resultado, que ela quer ter um shape legal. Seja para ganhar massa muscular ou emagrecer, qual seja o objetivo, tanto de ganho quanto de perda, ela precisa periodicamente estar acompanhando, principalmente o eixo hormonal. Porque com a mulher, como ela tem esse ciclo de menstruação, e algumas mulheres têm muitos problemas com menstruação, principalmente essas, elas precisam ir mais periodicamente ao médico para estar sempre alinhando. Porque para desregular, para alinhar... é um sacrifício. E para desalinhar, às vezes, é um ciclo para dar problema. E aí ela não consegue, ela fica meio que naquele processo de enxugar gelo. Ela não tem resultado. É extremamente importante ela estar com acompanhamento. Pelo menos a cada 3 meses, no mínimo, vamos colocar assim. Perfeito. Essa pergunta aqui, acho que faz muito sentido. Uma pergunta básica, né? Uma pergunta, assim, extremamente simples, mas é uma dúvida que todo mundo tem, né? O que é mais importante? Tem muita discussão disso aí na internet. O que é mais importante? É você precisa treinar com muita carga ou você fazer o movimento certo? Essa é uma ótima pergunta. Primeira coisa, o músculo ele não entende, né? O que é sobrecarga, o que não é. Ele entende o esforço. E o esforço, ele tende... conforme você vai treinando, conforme você vai se alimentando, conforme você vai colocando a sobrecarga nos treinamentos, principalmente uma pessoa que sai do zero, ela tende a fazer uma progressão de cargas, porque ela precisa realmente. Cada vez mais se esforçar um pouco mais, cada vez, a cada treino, ela se empenhar para ela realmente trazer um pouco mais de força,
desenvolver essa força para que realmente o treino dela seja efetivo. Mas tudo que eu tô falando em relação à força e esforço, primeira coisa, o básico do básico é você treinar certo. Movimento certo. O movimento certo, ele é imprescindível. Uhum. Porque com o movimento certo, você tá dificultando todos os exercícios. Por isso que a galera rouba. Por que rouba? Uhum. Porque quer colocar mais carga, porque não tá conseguindo progredir carga. E essa não é a forma certa de progredir carga. Não é roubando que você vai progredir carga. E sim com uma metodologia de protocolo, de treinamento, de séries pirâmides, enfim. A gente pode até só falar disso aí, talvez em próximo podcast. No próximo podcast. Como é que você pode fazer uma progressão de carga? Como é que realmente você vai chegar a ter um treino efetivo uma pessoa que nunca treinou? Quantas repetições? Quantas repetições, tudo mais. Tem um protocolo para você realmente aumentar a força. Então, assim, você não precisa treinar pesado. Você realmente precisa fazer esforço. Porque o meu pesado é diferente do seu pesado. Entendeu? Verdade, com então, o que é pesado para mim, o que é pesado para você? Se para você 1 quilo tiver pesado, então tá certo. Às vezes eu pego o cara fazendo, sei lá, um movimento que todo mundo erra. Uma elevação lateral. Sim, ombro. Então as pessoas, principalmente os homens, ficam com receio de pegar pouca carga. Mas é um exercício extremamente difícil. Eles acham que fica com vergonha. Fica com vergonha e aí quer colocar uma sobrecarga que não tá aguentando e aí faz um movimento horrível. Mas o que importa, cara, é fazer o movimento certo para você preservar articulação, tendão e ligamento. E se você tá fazendo esforço, tá tudo beleza. Tá difícil, então tá certo. O que não pode é fazer um treino fofo. Um treino leve, que você tá fazendo movimento, não é movimento. Não é reabilitação. Musculação é treino com esforço. Então, se você tá fazendo esforço, mesmo que a sua carga seja baixa, tá tudo certo, cara. Não tem erro nenhum. Que não pode, que pra mim é um erro fatal, é o cara treinar errado. Isso aí, pra mim, é inadmissível. Boa, Roger. Aqui tem uma pergunta também que eu acho bem interessante, que é uma polêmica. A gente vê cada hora uma pessoa falar diferente nos canais aí de maromba. Que é muito simples, né? Mas é uma perguntinha capciosa. Carboidrato à noite engorda ou isso é um mito antigo? A Mariana Duarte, Niterói, Rio de Janeiro. Com você. Bom, na verdade é polêmica essa conversa, porque isso aí surgiu, acho que muitos anos atrás. Alguém falou e as pessoas foram seguindo. Que na verdade não tem sentido algum. Porque o que vale é as calorias total do dia. Entendeu? E não ao que você vai colocar num horário específico. É que a galera fala do carboidrato à noite, por quê? Porque à noite é o horário que você vai dormir, que você vai entrar em sono profundo, e sono profundo libera GH. E quando a gente come carboidrato, o carboidrato ele inibe a ação do GH. Porque quando a glicemia está alta, o carboidrato ele vai liberar insulina. Para diminuir a quantidade de açúcar do sangue, porque ele precisa baixar essa quantidade de açúcar. E quando você tem a presença da insulina para baixar essa glicemia por causa do carboidrato, o GH ele fica baixo. O que queima gordura é o GH. Então as pessoas acham que se comer carboidrato você não vai ter a liberação do hormônio e não vai secar. Mas isso é uma besteira, porque se você tiver numa dieta restritiva, você está em déficit calórico diário, e mesmo que você coma o carboidrato à noite, você tem um período de digestão. Normalmente o carboidrato que você vai comer à noite numa dieta vai ser um carboidrato limpo. E um carboidrato limpo ele tem poucas calorias. Vai ser uma digestão mais rápida. E você depois tem todo o período do sono. Ou você acha que você vai ficar fazendo digestão durante 8 horas com carboidrato com um déficit calórico que alguém programou para você na sua dieta? Então, na verdade, eu acho que assim, depende de cada um. Se para você que tem mais fome à noite, dentro de um contexto de dieta, que você coma os carboidratos à noite. Se você não tem tanta fome à noite, você tem mais fome durante no almoço ou de manhã, você pode jogar essa quantidade de carboidrato mais alta de manhã. Então vai de cada um. Porque a maioria das pessoas tem muita fome à noite. E aí o cara fica nessa onda de falar, nossa, eu não posso comer carbo à noite, não posso comer carbo à noite. Acaba zerando o carbo, e isso acaba trazendo uma compulsão, e não dá 2, 3 dias de dieta, o cara quando vê, o cara se perdeu, já furou a dieta e já quer outro protocolo e acha que nada dá certo. Ou seja, é falta de estratégia. O carboidrato à noite não é o vilão. O vilão é você entrar numa compulsão e você não conseguir seguir a dieta por mais tempo.
Porque, na verdade, qual que é a melhor dieta? É aquela que você consegue seguir pro resto da vida. Então, você precisa conversar com o seu nutri, com o seu treinador, realmente, quais são os horários que você tem mais fome. Para que você coloque os carboidratos da sua dieta naquele horário específico, para que você use essa estratégia inteligente, para que você consiga seguir em frente. Essa é a ideia. Senão você vai abandonar. Mas você pode comer, tanto faz se você comer carboidrato à noite ou não. O que vale é o déficit calórico total diário. É isso e ponto. Perfeito. Essa pergunta aqui, outro dia eu estava vendo um podcast, não me lembro qual, que aqueles caras grandes de bodybuilding, inclusive ele tirou sarro dos veganos, né? E o João Pedro Mendes, aqui de Florianópolis, Santa Catarina, ele pergunta o seguinte: ser vegano atrapalha os ganhos ou dá pra competir de igual para igual? Bom, sendo bem sincero, na verdade tem um atleta brasileiro que compete vegano. Ah, é? Inclusive é colega, na época que eu competia, eu acabei encontrando algumas vezes com ele. Ele chegou num físico extremamente avançado, fazendo uma dieta vegana. Mas o cara tem uma predisposição genética muito boa. Sempre teve. Você vê a estrutura dele Sim. é uma estrutura muito grande. Assim, sempre foi grande desde o início. É um cara que tem um potencial genético muito bom. Mas, mesmo assim... É complicado, né? É que é difícil falar, porque, por exemplo, eu tenho como... A única pessoa que eu conheço que realmente compete no circuito profissional vegano é esse atleta. Mas ele não tem um investimento também de esteroide, de ter uma marca por trás forte para botar dinheiro nele para realmente ver se ele chegaria mais longe. Como vegano. Então, eu sou muito assim, eu quero ver acontecer, porque eu mesmo não acredito tanto numa dieta vegana para ganho de massa muscular, principalmente para virar um bodybuilder. E quando a gente fala em bodybuilder, a gente pensa no Mr. Olympia, tipo, no ápice. Eu não acredito que você, numa dieta vegana, você pode chegar tão longe quanto um atleta que não é vegano. Eu acho que até hoje isso não se comprovou. Quem sabe futuramente. Perfeito. Eu tô aberto. Eu não duvido, né? Vamos colocar assim, que um atleta possa chegar, mas como até hoje não chegou, eu acredito numa dieta mais tradicional. Essa é a real, pelo menos no bodybuilding. Perfeito. Temos aqui uma pergunta da Priscila Ferreira, ela é de São Luís, Maranhão. Ela quer saber o seguinte: o shape tem preço? Vale tudo por estética? É resultado versus investimento? Ou seria resultado por genética? Ou seja, é o dinheiro, é a genética, é o esforço? É o quê, né? É isso. Qual é o preço de você ter um shape de qualidade, um shape avançado, de repente um shape de atleta? Que preço? Então, na verdade, eu acho que o bodybuilder ele se resume a um fator primordial, que é genética. Eu acho que é óbvio que o que está acontecendo hoje é que o investimento está muito pesado no atleta. As marcas, os atletas principais estão botando muita grana. E aí, com um protocolo de um preparador que realmente tem uma boa bagagem, um investimento absurdo, você vai chegar. O médico. Isso aí eu acho que... Eu não tenho dúvida que qualquer um chega. Eu tô falando ainda qualquer um, hein? Não tô falando o cara que tem uma predisposição razoável pro cara que tem... Eu acho que qualquer um com uma estrutura absurda de treina, come, dorme, de protocolo com os melhores produtos, os melhores hormônios, o médico, GH que não falta, o cara vai chegar. Personal. Só que o que vai diferenciar de o cara chegar lá na frente vai ser a genética. Ou seja, se você pegar um cara com uma predisposição que realmente nasceu pro negócio, ele vai tomar metade ou até um terço. E vai chegar. E ele vai chegar, às vezes, mais longe do que o cara que botou toda a grana que não tem uma predisposição genética adequada. E aí, lá na frente, quem é que vai se ferrar mais? O cara que tomou a metade ou o cara que tomou tudo para chegar? Então você pode ter certeza que esse cara que realmente não tem uma predisposição e quer chegar, e pode chegar com investimento, esse cara cedo ou tarde ele vai pagar pela saúde. E o negócio é tão sinistro que você pega, por exemplo, o Ronnie Coleman, que acho que é a maior genética que já apareceu de todos os tempos. Foi um cara que despontou no cenário, todo mundo conhece. Mas depois, lá na frente,
não tão velho assim, acho que ele tinha ainda menos de 50 anos, ele acabou tendo problema nas costas e o cara ficou De tanta carga. e o cara ficou na cadeira de roda, porque também os hormônios levam também a aumentar a sobrecarga. Então eu acho que assim, apesar de ele ter uma genética absurda e ter um ótimo investimento Foi vindo também, carga. ele foi, acho que cada vez mais investindo, confiou muito na genética dele e lá na frente hoje ele paga o preço de ele ter abusado, não das coisas que a gente não sabe, mas o treinamento absurdamente pesado e execuções que a galera fazia lá atrás, que são longe de ser uma execução perfeita, que acarretou no maior campeão, hoje tá na cadeira de rodas. Então, assim, É é impressionante complicado. mesmo. Eu acho que não vale esse preço. Eu acho que você precisa ter um pouco assim, se você não tem o conhecimento para saber se você tem essa predisposição, que você procure profissionais e você realmente veja até onde você pode ir, né? Que você não force sua genética. E hoje tá fácil fazer isso, porque hoje você tem categorias de entrada que não tinha no passado. Então hoje você tem categoria Men's Physique, você tem a categoria Classic Physique, tem a categoria Open. Então, se você não tem uma predisposição muito favorável, e você pega uma categoria mais clean, que você não precisa forçar tanto, que realmente você vai ter uma resposta e a sua genética vai se encontrar nessa categoria. Agora, o cara que não tem genética nenhuma, quiser forçar e virar um Open, vai pagar o preço. Isso aí você pode ter certeza. Bom, a gente já viu vários. Alguns já morreram, já ficaram pelo caminho. Isso. E fora os que vão vir ainda, né? Infelizmente. Com certeza. É bem complicado. Eu tenho uma pergunta aqui interessante do Leandro Rocha. O Leandro, ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele pergunta, dá para manter o shape o ano todo ou apenas na preparação? O que você acha disso daí? Eu acho que hoje a gente já tem informação para você manter o físico o ano inteiro. Você pode manter um físico percentual mais baixo o ano inteiro. Você pode com dieta, inclusive ganhando massa muscular com um percentual mais controlado, vamos colocar assim. Mas ao ponto de você ficar seco em relação competitivo, aquele percentual ali de faltando 2, 3 semanas pro palco, você manter isso o ano inteiro, isso não é nada saudável. E outra, tem um campeonato hoje, inclusive hoje. É verdade. E o Kaique vai se apresentar. O Kaique tá pronto há várias semanas. E pelo que eu tô vendo nas fotos, o Kaique não vai ter condição de ganhar do Huff, que fez um off brutal, que ficou com o percentual de gordura mais alto e veio tirando ao longo das semanas. Veio cortando e cutting. Provavelmente vai ser o campeão. Então essa é a estratégia de você viver num percentual de gordura muito baixo. Você tem duas situações. Primeiro, que não é saudável. E segundo, que você vai estar deixando de viver. Ou seja, bodybuilding também não é isso. Porque na verdade os monstros, né? A escola antiga, o old school, era bem aquilo. Quando o cara tava em off, o cara era um mamute de tão gordo. O cara ficava mamute, o cara curtia, o cara vivia. Isso. Você pega o Kevin Levrone, que foi um dos maiores atletas de todos os tempos. Ele treinava 6 meses e ele parava 6 meses. Ele parava. Ele era músico, ele trocava na noite, ele curtia. Parava mesmo. Ele realmente parava, tirava férias. Era 6 meses de férias, 6 meses de competição. E férias comendo tudo. O físico do cara absurdo, ou seja, o cara viveu. Agora você pega um atleta muito high-end, né? Aqueles mais hardcore mesmo. Sei. Que realmente quer viver o tempo todo. Esses caras não têm vida, né, cara? É uma vida, uma disciplina militar, porque o mundo é muito grande. Você vai viajar e você tem que se preocupar em fazer marmita. E assim, você pode tá em vários lugares, vários ambientes, curtir uma vida fazendo uma estratégia balanceada, de vida mais balanceada, de uma alimentação mais saudável. Você não precisa ficar forçando o tempo todo pra ficar com o percentual de gordura impecável o ano inteiro. Isso aí é cagada, cara. Então, mas eu acho que... Sabe por quê? Eu acredito que hoje é uma visão diferente. Porque antigamente, quando você não tinha rede social, o cara que era bodybuilder raiz mesmo, ele treinava numa academia, geralmente buraco, né? Escondido, roupa larga. Exato. Ele vivia só pra isso, pegava ônibus. Ele não tinha rede social, ele não ficava fazendo stories, ele não ficava fazendo reels. Hoje em dia, não. Por que antigamente o cara, eu acho, a minha concepção, que ele não se preocupava em manter taxa baixa de gordura, andar sempre riscado? Porque, na verdade, ele queria ficar o mais grotesco, o mais monstro e mais gigante possível. Hoje não, hoje é diferente. O cara tem que fazer vídeo pra segurar o patrocínio, fazer reels, então ele não pode ficar tão
monstruoso, Feio, deformado, tão feio. Ele tem que estar sempre com o cheio, meio riscado, chamar as veias, Tem que tudo. estar sempre mais em forma. Então, ele fica nessa coisa. Ela fala, se eu largar tudo e meter aí 160 quilos para depois chegar no campeonato perder 50, como é que ele vai fazer isso daí? Eu acho que esse é o mundo real de hoje. A rede social, ela tem um impacto muito grande no profissional, porque ele tem que aliar... O cara tem que vender o shape o ano inteiro. Né? E o patrocinador não quer um Godzilla gordo, um mamute. Não vende. Não vai conseguir nem apoio, né? Exatamente. Se o cara fizer viver o bodybuilder raiz do passado hoje, o cara não vai ter apoio. A não ser que o cara tenha muito dinheiro de família e consiga trabalhar dessa forma. Hoje não tem como, exatamente porque você tá falando. O cara tem que manter um shape mínimo. O cara tem que frequentar podcast, o cara tem que estar apresentável, o cara tem que estar vendável o ano inteiro. E hoje a gente sabe que mantendo um percentual de gordura mais baixo, dá pra você ganhar mais massa muscular. Você não precisa fazer aquele off absurdo. Mas tem outra vertente. Os caras do passado faziam isso e eram melhores que os caras de hoje. Então também não dá pra falar que os caras estão errados. Entendeu? São assim... A ciência explica muita coisa. Fala que realmente não precisa, tal. Mas se você for comparar o atleta de hoje com o atleta do passado, na minha opinião, os atletas dos anos 2000, eles davam um pau nos atletas atuais. Tanto de tamanho, tanto de separação, definição, qualidade, densidade, fibra, enfim. Então, assim, eles também não estavam errados. Mas, é o que você falou. Nos dias de hoje, para o cara realmente poder viver do bodybuilder, se ele não tiver... com uma estética razoável, ele não vai ter apoio de nada. E logo aí sem apoio inviável. também vai morrer na praia. Fica inviável. Bom, aqui é uma coisa que você já falou, inclusive, no nosso primeiro podcast, sobre esses coaches, esses treinadores fitness, né? Sim. O cara tem aí milhares de seguidores, às vezes milhões de seguidores. Você olha o cara O cara é um frango, não tem histórico nenhum. Deve ter, sei lá, 32 de braço. E o cara quente. E o cara se acha o Messi dos Messi. Ele vende lá o aplicativo dele, né? Isso. Aí um monte de gente paga lá, sei lá, 50 conto, 30 reais, 100 reais. Isso daí é inspiração ou é desinformação? Essa é uma pergunta da Bianca Torres. Provavelmente ela deve ser o quê? Cliente de algum desses aplicativos, de algum desses... coaches na verdade, de Instagram. A internet, ela vende. A internet é todo mundo rico, todo mundo lindo, todo mundo inteligente, todo mundo sabe de tudo, todo mundo é feliz. É o mundo virtual. É Disney, né? Então é isso. O cara que sabe, na verdade, hoje não é o cara que tem mais conhecimento, é o cara que tem o melhor marketing. É o cara que sabe vender melhor. Então o cara tem um marketing absurdo. Sou treinador, todo fato. O cara faz o que, por exemplo, eu não fiz, que já deveria ter feito isso aqui há muito tempo. Verdade. E o cara já saiu na frente, porque esses moleques manjam tudo de edição, sabe com quem faz, sabe pra onde aciona, chat GPT, inteligência artificial, os caras criam tudo e criam um cenário como se ele fosse o Bambambam. Só que as pessoas não entendem que tem uma coisa que chama-se histórias de vida, cara. Se você não viver o negócio, não viver ao longo dos anos... Como é que você vai fazer pra passar pras pessoas, cara? Tudo bem que os caras fazem mágica e a galera acredita. Mas a gente sabe que já viveu mais tempo, sabe que o Roger com 20 anos não é o mesmo Roger com 47, cara. Verdade. Então, assim, esses caras estão pegando uma fatia do mercado absurda, porque os caras sabem trabalhar essa parte de marketing. E essa molecada que tá vindo não tem embasamento pra saber o que é bom e o que não é. Então é difícil. Não, e então, é ridículo, né? Você quer ter um shape bonito, você olha o cara deve pesar 70 quilos. Exatamente. Ele não faz, mas ele quer falar como é que você tem que fazer. Ele nunca viveu. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. É isso aí. E aí você pega, assim, que as pessoas não experimentaram a galera que realmente tem mais conhecimento, que tem mais vivência. Alguns sim, outros não. Outros vão ficar só nisso daí. Eles só vão saber realmente que tava numa furada, vamos colocar assim, porque eu acho que você precisa de muita bagagem para você querer vender, pelo menos na elite, vamos colocar. Sim. Pelo menos na elite do esporte, você quer competir, você me treinar com um cara que tem 25 anos, eu devia dar um tapa na sua cara, né? Vamos ser bem sinceros, cara. O que esse cara vai te vender de vivência, experiência? Ele aprendeu com quem, cara? Fez um estreante. Não, o cara competiu uma vez, às vezes nenhuma. Sei. No máximo 2, e o cara já quer virar coach, treinador, o guru da internet. Só que como o cara sabe fazer o pacote do marketing, esse cara acaba virando uma referência. Sem nunca nem ter
um físico mediano. Alto, Mediano, cara. É. Mediano, entendeu? Ele usa as pessoas como laboratório. É todo mundo cobaia. A verdade é essa. Ele pega o que eu falei, o que você falou, a galera que tem mais experiência, e copia e cola e manda pra galera. Aí manda pra 30 Só cara, que ele 29 dá errado. Só que ele sabe embalar da forma que a gente que é mais velho não sabe fazer. E aí ele convence aí essa molecada que tá vindo. É muito louco isso. E aí dos 29 que não tiveram por isso resultado... que eu falo que é engraçado, que é só no bodybuilding que rola essa patifaria. Porque você não vê em esporte olímpico acontecer isso. Isso não existe, cara. Sim, Você com pega certeza. no judô, você pega no boxe, atletismo, no vôlei, no basquete, O cara tem que ter no um histórico futebol. violento. Se o cara não tiver um histórico fudido, O cara não vem. jamais, cara. Pega o Brasil mesmo, no próprio futebol. Quem é que realmente vai um dia virar técnico de um São Paulo, de um Corinthians, Nossa. seja até um time de segunda divisão? Se o cara não tiver muita bagagem 30 nas costas, anos, 40 anos de experiência. jamais o cara vai ser chamado, tá louco? E outro jogador, quando tem 20 e poucos anos, 19, ele tá treinando, né? E não é só treino também, né? Você Entendeu? também tem que trabalhar o psicológico do atleta, né? A motivação. Isso Exato. vem com o tempo. Aí Quando o cara fala assim, não, mas eu estudo pra caramba, eu estudo muito mais do que essa galera. Você estuda mais que um cara que tá estudando, que começou com a sua idade, com 15, 16, e tá estudando até hoje, por exemplo, eu estudo até hoje. Então, enquanto o cara tem 5 anos de estudo, eu tenho quantos anos de estudo? Não, 20? antes 25? do cara nascer, você já tava Já no palco. tava, entendeu? Já... E que nem eu, tem alguns também que realmente têm mais bagagem, que têm experiência, que viveram no cenário, que realmente hoje pode passar toda a experiência para as pessoas, sejam comum, sejam atleta. Então isso faz toda a diferença, né, cara? Você treinar uma tiazinha, ou aquele tiozinho, o gordinho, a gordinha, uma menininha e tal, tudo bem. Com um conhecimento básico, ok, você coloca as pessoas em forma, você consegue trazer uma vida saudável. Mas, cara, Quando você quer... até ali, cara. Dali pra frente, acabou. vai ser... Você vai ser cobaia. É simples assim. Você sabe que você vai ser. Né? Exatamente. Bom, aqui eu tenho uma pergunta que é bem interessante, né? O Anderson Faria de Belém do Pará, esse cara mandou um direct pra mim, imagina, pelo meu Instagram, que devia ter mandado pra você. Até falei pra ele, manda pra você, mas pelo jeito não chegou. Não, até melhor que mande pra você, porque minha caixa... Galera, se puder mandar também pro Reinaldo, depois deixa o Instagram dele, eu até prefiro. Porque ele, pra organizar todo o podcast, tudo, essa parte estrutural, é com ele, tá, galera? Vocês me ajudam bastante. E se puder também, né, você escrever no próprio comentário aqui do YouTube, isso é importante. Antes de mais nada, curta, compartilha, segue o canal. Em apenas uma semana, a gente já tem mais de 600 inscritos no canal. Só vou dar uns números para vocês. Mais de 50 mil views, tá? E mais de 160 horas assistindo o nosso podcast, os nossos cortes e reels. Ou seja, tá acelerando assim numa barbaridade. Não, e outra... Tá? Então escreve, é mais fácil a gente olhar dentro do YouTube do que você, na verdade, ficar entupindo a caixa postal de DM. Porque aí você responde, o cara vem de novo. Exato. Daqui a pouco você tem 500 caras... A galera que fala, os reis gostam de escrever. E Sim. a galera mais bacana tal, costuma sempre mandar uns inbox. Isso. É óbvio que consultoria, trabalho de personal trainer, pode realmente, continua me mandando lá, pode mandar mensagem. Mas essa parte de perguntas e respostas, se mandar no YouTube, fica mais dinâmico, fácil, fica mais legal. E eu posso, inclusive, recortar o nome da próxima vez e colocar na tela, colocando aqui embaixo para vocês. Olha, Ótimo. O texto fundamental. Então, comenta aqui embaixo. Aproveita e dá um hype no canal, isso é importante. Galera, vem pro time, vem pro time. Vamos vir pro time aqui, que aqui vai ser time pancadaria. Se você quer ser diferente, vem pra cá. Você vê que eu ainda tô pegando leve, eu tô de boa. Tamo só esquentando, warm-up. Vamos maciar, né? Porque se pegar pesado, acho que até o YouTube corta a gente do ar. Bom, vamos lá. Aqui, ó, Anderson Faria Belém do Pará. Esteroides versus suplementos. Onde a galera tá investindo errado? Isso é bombástico, hein? Esteroide versus suplemento. Cara, eu acho que a galera tá investindo errado, porque primeiro o cara quer tomar bomba, depois o cara não pode falar bomba no YouTube, hein? A galera, vamos lá, voltou. Ele quer temperado. Ele quer primeiro temperar, né? Isso. Colocar os hormônios pra depois aprender a treinar, pra depois aprender a comer. Porque assim, como nos podcasts hoje a galera chama os bodybuilder e tal, e de uns tempos pra cá, falar de hormônio virou várzea, né? Tipo, sim. Uma coisa que no passado era
silêncio total, era super debaixo dos panos, todo mundo, ninguém tocava no assunto. As fontes. Hoje escancarou. E quando escancarou, banalizou. Então hoje o cara não tem um mês de treino, o cara já tá perguntando o que ele tem que tomar. Quantas se é UI? que ele já não tomou, o cara, ou seja, então assim, um negócio inverteu. Eu acho que tem a hora de harmonizar, óbvio. Mas calma, primeiro aprende a treinar. Isso. Primeiro aprende a comer, sabe? Dá tempo ao tempo. Faça os exames. É, o cara não tem 1 ano de treino, pelo amor de Deus. Pelo menos aí 3, 4 anos de treino, treinando, se alimentando bem, fazendo vários testes. Tem milhões de metodologias de treinamento, inclusive eu vou falar também de metodologias de treino, de tudo. Sabe, dietas também, a gente tem uma infinidade de tipos de dieta que você também tem que experimentar. Então assim, calma, vai acontecer. A não ser que você já entre no cenário, você já tem o foco de querer virar bodybuilder, você sabe o seu sonho desde de criança você se tornar, aí realmente você vai poder, não vou falar queimar etapas, mas já dá para se pensar em algo do tipo, Vai suplementar, mas é óbvio. Suplementa depois de esteroide. Primeiro assim, procura um treinador para ver se você tem potencial mesmo, sabe? Encara primeiro uma dietinha para ver se realmente você aguenta você leva jeito pra coisa, não é tão simples assim. Primeiro vive um pouco para depois pensar, e nunca ao contrário, né? E é o que tá acontecendo direto hoje. Então a galera não fala em suplemento, fala em bomba para depois falar em suplemento, ou seja, é absurdo o que tá acontecendo, né? Bom, tem uma pergunta aqui da Vanessa Lopes, ela é de João Pessoa, na Paraíba. E ela deve ser uma baladeira, porque ela fala o seguinte aqui, ó. Ficar sem socializar por causa da dieta é foco ou é alienação? Ou seja, entendeu? Ela quer socializar e não quer perder a balada. Provavelmente deve ser isso daí. Ela não tem idade aqui, então a gente não sabe. Bom, na real é o seguinte, dá pra fazer os dois. O que não dá é o excesso. Mais uma vez, já falamos aqui. É sempre o excesso que vai trazer prejuízo no seu físico. Agora, se você sai no final de semana, uma vez no final de semana... Balanceado, a semana inteira você treinou, você se alimentou bem, você no final de semana quiser sair... Cervejinha. Normal, tomar uma cervejinha. Vida normal. Vida normal. Porque, na verdade, se você parar pra analisar na íntegra, o cara que curte o final de semana, que vai sair, que toma uma cerveja, que come um doce, tal, nada mais justo, é um merecimento. Porque o cara fez por onde? O problema é as pessoas que não estão fazendo nada. Só vai acumulando. Sei. Então, assim, se você não é atleta... Sei bem como é isso. Se você não é atleta, não tem sentido você se privar de sair com seus amigos, suas amigas, sabe? Eu acho que sempre existe uma melhor alternativa. De repente a gente lança até um vídeo, né, Reinaldo? Fazendo sobre como é que você pode fazer uma rotina saudável no dia a dia, num final de semana de lazer. A gente vai trazer isso aí é interessante. Para mostrar para as pessoas na prática que dá para você manter uma vida ok, inclusive nos finais de semana, inclusive no entretenimento. Mas você pegar um dia para descambar ou outro, dentro de um plano que você realmente já tem a sua, sabe, você já tem um protocolo, você já tem uma rotina de vida saudável, não tem problema nenhum, cara. A vida vai passar se você não aproveitar esses momentos aí com as pessoas que você gosta. Você vai olhar pra trás, que nem eu, que eu vi que eu comi frango, salada e batata, e foi o que eu fiz. Mas assim, eu tinha uma proposta, um propósito maior. Objetivo, uma missão. Eu queria ganhar. Então, pra mim, o que interessava era a competição. E hoje eu vendo isso. Então, assim, pra mim foi válido. Aprendeu. Eu vivi com isso, eu aprendi, e na verdade eu tenho os frutos disso. Mas e você? Você vai ser personal trainer? Você vai ser bodybuilder? Você vai ser o quê? Nutricionista? Porque se não for, não tem sentido nenhum. Eu acho que é aquela história que a gente volta a repetir. Equilíbrio. Equilíbrio e ponto. Sempre a primeira palavra. Exato. Bom, aqui eu tenho uma outra pergunta aqui, que essa aqui também é bem capciosa, né? Do Carlos Henrique, ele é aqui de São Paulo, meu conterrâneo aqui da Moca. Ele quer saber o seguinte, ó. Dormir mal... Vou até chamar a câmera aqui. Dormir mal anula o treinamento? Quanto de sono realmente importa? Essa é uma pergunta importante. Caracas, galera. O sono é reparador, cara. É tudo, né? Cara, sem sono,
Você não seca, sem sono você não cresce, sem sono você não tem um bom treino, sem sono... O equilíbrio mental vai pro espaço. o emocional, o raciocínio. O psicológico. Por mais que você mantenha o treino, por mais que você mantenha a dieta, se você não dormir, nada acontece. Um exemplo grande disso é o atleta que vai competir. Se ele não tiver uma boa noite de sono, pra você ver como é a coisa, do dia anterior pro dia do show... Com aquela ansiedade, imagina a ansiedade do cara. Esse cara já não vai ser campeão. Só pra você ter noção. Se o cara não conseguir dormir... É importante, porque o corpo, é a hora que o corpo, sabe, ele vai se reparar, vai liberar GH, vai te trazer, abaixar o cortisol. É muita vantagem. Que assim, tem pessoas que não dão tão valor pro sono. Vou dormir 3, 4 horinhas. Quanto atleta não apareceu pra mim e falou, Roger, eu tenho uma rotina de vida assim, 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 assim. E aí eu pergunto sobre o sono, o cara fala, dá pra dormir 3 horas e meia, 4. Fala, então acabou. Por exemplo, aquele cardio que eu coloquei de manhã pro cara, esse cardio já não existe mais. Porque eu prefiro que ele durma 1 hora a mais do que o cara, de repente, dormir 3 horas e meia, 4 horas pra fazer o cardio de manhã. Ou seja, não tem sentido. Então, assim, acabou, o sono, né? É extremamente importante. Eu acho que pro cara que quer ter performance, vamos falar no mínimo 5 horas de sono, pelo menos, tá? 5 horas de sono, menos que isso. Uma noite mal dormida, se realmente você teve algum problema, você tá com problema de insônia, posso ser sincero, se alimenta bem, nem vai treinar, cara. Não vale a pena. Você pode, ao longo do tempo que você não tá se recuperando, porque o sono é reparador, você vai ter uma lesão. E você não vai estar ganhando nada. Você não tá nem enxugando gelo. Você vai estar cansado. Você tá degradando o que você já ganhou. De tão importante que é o sono. Entendi. Bom, tenho mais uma pergunta. Mais uma aqui do Nordeste, Aracaju, Sergipe. Eu estive lá em Aracaju, cidade top. Adorei lá. Estive lá agora em janeiro. Renata Barros. É possível ter equilíbrio entre vida social e shape de palco? Aí a conversa já aí entorta, né? Então, Ufem os tambores. Você quer entrar numa competição pra ganhar ou você quer competir? São duas perguntas diferentes. Não, eu quero competir, eu quero subir no palco, tirar umas fotos, levo minha mãe, meu pai, meus amigos briga pra gritar. mesmo, né? Porque a gente sabe que campeonato é o dia. Mas você treinar pra ir pra ganhar, você pode entrar no campeonato, tomar um pau, ficar em quinto, ficar em último, já aconteceu comigo. Vergonha. Isso aí... O cara de pau, né? Todo atleta vai passar por já isso. apanhou, já perdeu, isso aí é normal. Mas você tem que entender... Qual que é o nome dela mesmo? Tem o nome dela aí? Renata Barros. Vamos colocar duas Renatas. É aquela da praia, né? Tá, então vamos lá, 2 Renatas. Que é uma praia. A Renata, vamos lá, presta atenção. Renata 1 e Renata 2. A Renata 1 faz todo o protocolo e vai pra festa. E a Renata 2, ela em vez de ir pra festa, ela tá descansando e ela vai dormir mais cedo e ela vai acordar mais revigorada pra fazer o treino. Quem se acha que no final vai ganhar? Então o que eu quero dizer com isso? Que o atleta, se ele pudesse empenhar 200.000%... o atleta. Estamos falando atleta, não pessoas normais. Pessoas normais. Uma pessoa normal que, tipo assim, no caso, ela quer shape de palco. Ela quer shape de palco, mas ela quer manter a vida social. Ou seja, ela quer 2 coisas. Ela quer 2... Então, ela tá tentando uma balança. Não dá. Na verdade, não dá. O resultado não dá. A gente já sabe que não dá. Se fosse no caso pra ela, no caso de ela competir, ela... estaria fora, porque o tempo que ela tá no entretenimento, ela poderia estar repousando, descansando, pra ela ter mais performance. Não, e campeonato é investimento também. Vai jogar dinheiro fora. Exato. Tempo, dinheiro fora. E aí um shape de palco pro dia a dia, pra balada, não acaba comportando, porque você... Vai dormir tarde. E outra, você tem que saber que quando você tá numa proposta de competição, você tá forçando o seu corpo. São treinos no limite, são cardios extenuantes, dietas. O hormônio, ele não tá num eixo saudável. Você tá trabalhando ali no limite. O reloginho, o carro ali tá no vermelho. Você tenta fazer um custo-benefício de saúde e performance. Mas a gente sabe que entrou competição... É performance. É performance. Esquece... Vai buscar tudo. Não é que esquece saúde. A gente não pode nunca esquecer. Mas a gente sabe que a saúde vai estar em segundo lugar. O primeiro é tudo pela estética. Então, assim, não tem sentido ela querer manter um shape... De palco no dia a dia. Ela só vai acabar com a saúde dela e... O resultado vai ser... E não vai chegar a lugar nenhum, porque se ela for competir também ela toma pau.
Entendeu? Não, e ela vai dar desculpa no quê depois? Desculpa, não fui eu. E no dia a dia ela vai ser uma chata, porque ela vai estar em vários momentos, ela vai ter que sair de uma festa pra comer, pra marmitar. Como é que é isso? Então eu acho que não casa. É um casamento que não vai dar certo. Perfeito. Eu tenho aqui deixa eu ver quanto nós estamos do tempo de podcast aqui. Deixa eu ver. A gente já tá aqui com 56 minutos. Então vamos manter 1 hora, né? Para não ficar muito cansativo, né? Então vamos meter aqui, Roger, a nossa última pergunta do Thiago Almeida de Brasília, tá? Ele tem 20 anos de idade, ele pergunta: a vida saudável virou moda ou finalmente estamos acordando? É hype? Eu acho que o movimento para a vida saudável, ele é super positivo. Eu acho que as redes sociais, na minha opinião, o que mais agregou na vida das pessoas é você realmente trazer a parte dos benefícios realmente do treinamento para longevidade, vamos colocar assim. Tanto que explodiu a quantidade de academias. Antigamente não tinha. Exato. Então, você pegava ônibus para ir numa academia. Pegava ônibus. Hoje tem 1000 academias. Hoje todos os médicos, sem exceção, eles indicam academia, pessoas com problema de depressão. Tem uma em cada esquina. E síndrome do pânico, e seja o que for problema emocional, academia, ou seja, a academia é um maior remédio sobre saúde que já foi inventado na face da Terra. Se você pudesse pegar o treinamento e colocar dentro de uma cápsula, a pessoa seria Nossa Senhora, viveria ao longo da vida aí com uma saúde absurda, porque por trás do treinamento, por trás de uma vida saudável, por trás dessa luta pelo shape, vamos colocar assim, desde que não seja no modo hardcore, no modo bodybuilder de viver, você tá trazendo anos de longa vida com disposição. Você imagina amanhã você ter 70, 80, 90 anos e não ter perdido massa muscular com a mesma disposição de quando você tinha 30. Eu tenho aluno meu com 50 anos que tá bem melhor esteticamente do que quando tinha seus 20 anos. Ou seja, é totalmente contra a física, né? Se você parar para analisar, é totalmente contra a física, a musculação. Porque ao longo do tempo a tendência é o cara envelhecer, perder massa muscular, ficar aquele velhinho, bengala, precisar da ajuda dos outros. E esse movimento, ele veio realmente para isso, para alertar as pessoas, principalmente que, assim, você vai envelhecer. Você vai envelhecer. Já tô envelhecido, olha o meu cabelo. Entendeu? Branco aqui, as pessoas vão envelhecer. Branco, não, mas como você quer envelhecer? Então aí tá o jogo do negócio. Então acho que tudo que veio a esse mundo bodybuilder, mundo estética e tudo mais, eu acho que o maior resumo isso, a maior lição é que você chegar ao longo do tempo estando tão bem quando você tinha seus 30 anos, cara. E isso não tem preço. É incrível, né? Bom, chegando aqui ao final, aí, Roger, usando a nossa câmera aberta aqui, finalizando esse segundo podcast, depois a gente vai fazer vários cortes para rios e tudo mais. Você quer deixar alguma mensagem? Eu queria, na verdade, deixa eu só terminar aqui, né? Eu queria agradecer todo mundo aí. Não esquece, pessoal, é muito importante. Vamos se inscrever. Você vê que o Roger tem muito conhecimento, muita informação de qualidade que está trazendo aqui para nós. É diferenciado, ele é um cara diferenciado, né? Ele não fala... ele não fala só por causa do hype, na verdade ele traz uma experiência de vida. Isso é muito importante para você, principalmente você que está começando, você que já treina há muito tempo e quer pular para um próximo degrau, né, nessa escada do resultado. Então se inscreve no canal, comenta, né? Se puder aparecer o botão de hype, dá uma hypada aí. Segue o Roger lá nas redes sociais, ele vai dar o endereço. E vamos com tudo, galera. Só tenho a agradecer aí o incentivo, nem esperava tanta audiência desde do início. Fico feliz aí pela galera que tá chegando, cada vez tá chegando mais gente. Só tenho a agradecer. E eu gostaria que vocês trouxessem cada vez mais essas dúvidas mesmo, sabe? Cada vez mais, pode botar pilha. Até me animei aí pra dar um gásinho no shape. Já comecei a melhorar a alimentação essa semana. Aí. E vamos ver como é que vai evoluir esse shape. Hoje eu tô fazendo um TRT,
Tá, é importante. Né? Dá uma dica. E já não é de hoje, eu tô fazendo, já faz alguns bons anos aí, vamos colocar aí que faz uns 4 anos, que eu não tô com um protocolo hormonal de atleta. E pelo que eu tô vendo aí, eu acho que vai ter uma resposta diferente. Então, assim, pra mim até é uma curiosidade. Aham. O que realmente eu tô colocando, fazendo uma reposição hormonal, e o que eu posso trazer de desempenho aí, performance no shape. E o pessoal vai ver, Vamos né? ver, vamos acompanhar. Eu vou postando também quando der os vídeos, vou voltar a postar uns vídeos Vai treino. estar lá no Instagram, não? Vamos colocar aqui, vou deixar Voltei a no me Instagram. alimentar, ou seja, vocês estão me animando a essa volta aí. Então eu só tenho a agradecer e vou continuar aí com todo o meu conhecimento aí que eu tive ao longo do tempo, repassando e dando dica e trazendo cada vez mais conteúdo legal para vocês aí que gostam aí da vida saudável e do nicho maromba. E é muito importante também lembrar o seguinte: se você gostou, você curte. Se você não gostou, você também não curte. Se você concorda, você comenta. E se você também não concorda, acha que a gente tá falando balela, é contra os argumentos do Roger, alguma coisa, ou contra o que eu falo, não tem problema nenhum. Comenta. Não gostou? Mete o pau. Gostou? Tamo junto. Isso. Outra coisa. Eu não tô aqui pra mudar o mundo. E eu também não quero agradar ninguém. É a minha opinião. Entendeu? Exatamente. Vocês têm que entender uma coisa, que a opinião é isso aí. Cada um tem a sua. Exato. Eu tenho a minha. Então, assim, mas a gente discute também. Eu gosto de discutir. Não, e tem que ter argumento, Tem né? que ter argumento, porque... Não vem aqui nesse cara de pau querer bancar o esperto. porque eu escuto cada coisa por aí que... vai passar vergonha. Eu discuto e bato na mesa, mas, enfim... Só não quero que vocês levem pro pessoal o resto. Mas se levar também, o que eu vou fazer? Né? Tamo junto. Entra na fila aí. É isso aí. Demorou. Pega uma senha e entra na fila. É isso aí. Valeu, Roger. Tamo junto. Tamo junto. E tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima.